Olá, irmãos, tudo bem? Dando continuidade ao livro de Lucas, paramos no 9:18, a confissão de Pedro. Então, continuamos a leitura. E aconteceu que, estando eles só orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Ressuscitou. Lembra que eu falei para os irmãos? Ressuscitou igual encarnou? Ressuscitou. Então não tem como ressuscitar, né? Tem que se encarnar, né? Ressuscitou dos mortos. Ressuscitou dos mortos. Daí não, reencarnou, né? Então aqui está escrito reencarnou, na verdade. Acredito eu no verdadeiro. Aqui a romana deu uma mexida aqui. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E, ademoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, ressuscite ao terceiro dia. Ressuscite ao terceiro dia. Tem coisas aí que ressuscitar não deve ter, não, né? 9:23. Cada um deve levar a sua cruz. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, nesse sentido que eu entendo, irmãos, é fazer a reforma íntima, né? Deixar de fazer o que você gosta. Sei lá, por exemplo, comer carne para ficar com o espírito mais leve, para servir a Deus. Deixar de fumar, deixar de beber, deixar de se prostituir, deixar de ter vários parceiros sexuais, deixar de roubar, deixar de passar os outros para trás. Acho que é nesse sentido aqui, sabe? Negue-se a si mesmo, sim, nesse sentido. Pare de viver, né? Tipo assim, viva, mas não viva a maledicência desse mundo, né? Porque veja bem, se você parar de viver a maledicência desse mundo, você não vai beber, não vai fazer nada de ruim, ele vai ficar meio sem graça, né? Para muitas pessoas, né? Mas as leis de Deus são essas, né? Nós estamos num mundo que é governado, num planeta que é governado pelas leis de Deus. Assim como tem planetas no universo que não são governados pelas leis de Deus. Existe isso, irmãos, existe isso. Acreditem se quiser, mas todos serão guiados e governados pelas leis de Deus futuramente. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Porque você vai querer fazer as coisas desse mundo, vai querer fazer tudo de bom e vai perder a vida eterna, porque você vai estar muito corrompido, muito sujo, né? Mas qualquer um, mais que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Então você parar de fazer as coisas erradas que eu falei, amar a Deus sobre todas as coisas, parar de ficar, porque muitas pessoas são devotos, né, de santos, né? Daí não ama Deus sobre todas as coisas, né? Porque primeiro vem o santo, né? Depois vem Deus. Dá uma pensada aí nisso, irmãos. E amar a teu próximo como a ti mesmo, né? Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, quer dizer, ganhar o mundo todo, né? Perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Que daí você manda matar, que nem vamos dizer lá, o pessoal lá da guerra que tá na Ucrânia, né? Manda matar, manda fazer um monte de coisa, ganhar o mundo, ganhar a guerra, podem ganhar a guerra, não sei qual lado que vai ganhar a guerra, só que perde a alma, né? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e na do Pai e na dos santos anjos. Na glória. Tem coisas que eles colocaram que não veio de Jesus. E em verdade vos digo que dos que aqui estão alguns, há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Vocês vejam bem, irmão, não provarão a morte até que venha o reino de Deus, né? Todos provaram a morte, né? Se ele quis dizer aqui, se a igreja quis colocar aqui nesse sentido aqui, que talvez não foi Jesus que falou, não provarão a morte sem que vejam o reino de Deus.
Todos morreram, né? Talvez, se você fizer as coisas certas, coisas santas, né, irmão? Aqueles que fizeram as escolhas certas das leis universais de Deus, não é que não provarão a morte, porque a morte vem para todos, né? Aí a reencarnação é para todos, né? Talvez ele fale da segunda morte, que é a morte do espírito, né? Essa morte do espírito quando você evolui, porque você tem 7 corpos, né? Você vai evoluindo, você vai perdendo os corpos. Ou então quando você degrada e fica muito pesado, faz muita coisa ruim e teu espírito você perde e você vira um ovoide, você perde o perispírito, né? Também é uma morte. Ou quando esse planeta Chupão passar, daqui 300 anos ele passar, não é já, mas daqui uns 300 anos mais ou menos, aí também dizem que também considera como a segunda morte, né? Porque lá é o inferno verdadeiro, né? A transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte Aura. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele os 2 varões, entre eles Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Elias era a reencarnação de João Batista, né? Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e, quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram, e saiu a nuvem uma voz. E saiu da nuvem uma voz dizendo: Este é meu amado filho, a quem ouvi falar. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Tem muitas coisas, irmãos, assim, tipo do que eu li, do que eu já vi, do que eu estudei, alguma coisa, né, do que eu já ouvi por aí também, de espíritos canalizados em programas do YouTube, né, em vídeos do YouTube. Muita coisa que eles escreveram aqui da parte de Jesus, que Jesus fez, que você acha que não podia ser feito, eles falam que não houve bem assim, né? Não foi acontecido. Eu também acredito que não foi bem assim. Que teve muita coisa aqui que Jesus não fez e deram crédito para ele como se ele tivesse feito. Só para dizer que Jesus era filho de Deus e Jesus podia fazer. Não, Jesus, já falei isso, né? Jesus realmente é filho de Deus, assim como nós somos. Jesus é nosso irmão, né? É o irmão mais evoluído, mas ele não é filho de Deus, o grande e todo poderoso. Todo mundo acha que é, tem muitos irmãos muito mais evoluídos que ele. Mas Jesus é muito evoluído. Então deram para ele muita coisa que ele fez que não foi ele que fez. Porque veja bem, irmãos, ele estava encarnado, ele estava num corpo de carne. Por mais que ele era um espírito elevado, mas ele estava no corpo de carne. O corpo de carne tem suas limitações para fazer alguma coisa, né? Você não consegue fazer tudo, né? Por exemplo, assim, aquele homem que tinha mão mirrada, né? O homem tinha mão mirrada. Mirrada é uma mão pequena, né? Até a mão cresceu, voltou ao normal. Não que Deus não possa fazer isso, né? Mas ele estava, vamos dizer assim, encoberto pelo corpo material, né? Pelo corpo material é meio complicado você fazer isso. Então tem coisas assim, sabe, que eu não acredito que tá na palavra. Acredito que a igreja romana deu uma aumentada em muitos milagres aqui, só para dar uma endeusada em Jesus, e que não é verdadeiro isso, sabe? Eu acho que não é verdadeiro. Cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, ele saiu. Mesma coisa aquela parte que diz que Jesus entrou num burrico, né, em cima do...
foi canalização que diz que, já houve canalização que diz que aquilo lá não existiu, ou que colocaram uma coroa de espinho em cima da cabeça de Jesus. Já houve canalização dizendo que não foi colocado. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar. E só o larga depois de o ter quebrantado. Eu roguei aos teus discípulos que o expulsem, mas não puderam. Jesus respondendo disse: geração incrédula e perversa, até quando estareis ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. O maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, e esse mesmo é grande. É aqueles que fazem as coisas, se você fizer as coisas certas, fazer as coisas boas, se humilhar e fazer as coisas para os outros, né? Não ser servido, mas servir, você será grande no céu. Servir das coisas de Deus, as palavras de Deus, mas também as coisas da terra, né? Será grande no céu. Quem não é contra nós é por nós. E respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e los proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Os samaritanos... Beleza, não tem que falar aqui. 9:51. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Essa parte aqui é bom falar, né, irmãos? Deus não trabalha assim, né, com fogo, não é da parte de Deus. Quando você quer derrubar, quando você faz uma oração, entrega um irmão na mão de Deus, né, para que Deus faça juízo, mas pensando que ele quer que destrua, que faça um monte de coisa, né? Não, eu não posso fazer, mas quero que Deus destrua, que taque fogo, que faz ele perder a casa, não sei o que lá, essas coisas não. O servo de Deus, ele trabalha pelo amor, né, pela caridade, e não para fazer o mal para as pessoas. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que o Espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fordes. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
É porque ele tinha que sair andando, né? Ele tinha que fazer a vontade de Jesus, de Deus. E disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa, porque primeiro eu vai enterrar meu pai. Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, quer dizer, fique com os... Deixe... Eles não tinham, ele tinha visto, né, as coisas de Jesus e Jesus falou para ele seguir, porque aqueles que não queriam seguir ele, é como se tivesse, não tinha desperto, né? É como se tivesse morto ainda, não estava desperto para o evangelho, para as coisas de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O arado é fazer a terra, né? É preparar a terra para Deus. Dar, semear e dar fruto, né? A parte de Deus. Então terminamos aqui o 9, irmãos. A próxima fica a missão das 270 discípulos, 10. Então fica o 10 para o próximo vídeo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, irmãos, a paz de Deus.